Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de WordPress. E nesta aula nós vamos aprender as teclas de atalho do editor do WordPress. Como nós já vimos, o editor do WordPress ele é bastante semelhante a outros processadores de texto. Isso porque aqui nós temos a caixa onde nós entramos as informações e na parte superior nós temos uma barra de menu onde contém as opções para nós formatarmos o nosso texto. Aqui no editor do WordPress nós também podemos utilizar as teclas de atalhos que nós fazemos uso em outros campos de entrada de texto. Então, por exemplo, eu vou colar aqui no nosso editor um trecho de texto Y. Então eu vou clicar com o botão direito e vou encolar. Então, por exemplo, nós podemos selecionar uma parte do nosso texto e utilizar a tecla Ctrl+C para copiar esse texto. Logo, nós também podemos utilizar a tecla Ctrl+V para colar o texto que nós copiamos anteriormente. E caso nós desejamos, nós podemos recortar o texto. Ou seja, recortar é a combinação de copiar e deletar o texto. Como eu fiz aqui, eu apertei Ctrl+X e então nós copiamos o texto que estava nessa linha e ao mesmo tempo nós deletamos o texto. Essas três opções que nós acabamos de estudar, elas estão disponíveis nesse menu aqui. Para nós abrirmos esse menu, basta nós clicarmos com o botão esquerdo do mouse. E então, aqui nós podemos ver as opções que nós acabamos de aprender. Nós temos que a opção recortar é Ctrl+X, a opção copiar é Ctrl+C, a opção colar é Ctrl+V, e nós temos aqui colar texto sem formatação. Essa é uma opção que nós encontramos aqui nesse menu, e também nós temos que o WordPress fornece uma maneira para nós removermos a formatação de um texto. Então eu vou apagar esse texto aqui e vou escrever aqui Ctrl+C, copiar, Ctrl+V, colar, Ctrl+X, recortar. Nós também temos as teclas para desfazer uma operação. Por exemplo, eu vou dar um Enter e eu vou digitar qualquer texto. Agora, se nós quisermos desfazer essa ação, nós podemos pressionar a tecla Ctrl+Z. E olha só, nós temos que as operações vão sendo desfeitas na mesma ordem que nós fizemos. Então, nós estávamos desfazendo o que nós havíamos feito. Agora, se nós quisermos refazer, ou seja, se a gente voltou demais, nós podemos utilizar a tecla de atalho Ctrl+Y. E olha só, nós temos que tudo que a gente fez está sendo refeito. Agora, se nós pressionarmos Ctrl+Z, nós temos que essa linha será excluída, e se nós pressionarmos Ctrl+Z, nós vamos voltar com o cursor aqui nessa linha. Olha só, isso porque foi desfeito o Enter que nós pressionamos. Daqui para frente, todas as versões do WordPress irão redimensionar o nosso editor quando o texto for maior do que o espaço que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, se eu pressionar Enter, olha só, nós temos que o editor ele vai se expandindo. Esse é um recurso que foi muito pedido nas versões anteriores, até porque nós tínhamos que aparecer uma barra de rolagem. Ainda que nós conseguimos trabalhar perfeitamente com a barra de rolagem, quando o texto era muito grande, acontecia que ficava difícil para nós trabalharmos, até porque nós tínhamos que ficar rolando a página a todo momento. Mais Z desfaz a última ação e Ctrl+Y refaz as ações que foram desfeitas, ou seja, o Ctrl+Y irá refazer as ações que foram desfeitas com o Ctrl+Z. Sem dúvida, a maior dúvida que nós temos em relação ao editor do WordPress é como que nós fazemos para dar somente um Enter. Por exemplo, quando nós pressionamos Enter, o que acontece é que ocorre um espaçamento de duas linhas. Eu vou copiar esse texto aqui para cima e agora eu vou pressionar um Enter. Olha só o que aconteceu. Nós temos que foi dado um espaçamento de duas linhas. Inclusive, para nós desfazermos a ação, nós temos que utilizar duas vezes o backspace. Olha só. Então, para nós colocarmos um espaçamento entre duas linhas, nós temos que utilizar a combinação de teclas Shift e Enter. Nós temos que as teclas Shift e Enter colocam um espaçamento e nós temos que se nós pressionarmos somente Enter, será colocado dois espaçamentos, como nós podemos ver aqui. Uma outra característica importante é que nós não conseguimos selecionar a linha acima, e esse fenômeno acontece por uma questão do HTML, ou seja, não é o editor do WordPress que definiu que quando nós pressionarmos Enter, será dado o espaçamento de duas linhas, e quando nós pressionarmos Shift e Enter, será dado o espaçamento de uma única linha. Isso é uma característica do HTML. Agora, para a gente fazer a nossa postagem ficar mais bonita, vamos apagar esse texto aqui acima e vamos escrever aqui, teclas de atalho, ponto. Feito isso, vamos alterar o link da nossa postagem, vamos colocar aqui, teclas de atalho, e agora, como a gente pode ver, o nosso link permanente ele não foi alterado. O link do nosso post ainda está utilizando a URL com o nome que nós colocamos no primeiro momento aqui no título. O que está acontecendo aqui é que o WordPress ele cria URLs amigáveis, ou seja, as URLs que nós temos para acessar cada postagem, elas são baseadas no título que nós definimos
definimos para o nosso post. Porém, se nós alterarmos o nome da nossa postagem, nós teremos que alterar manualmente a URL do nosso post. Para a gente alterar essa URL, vamos clicar aqui no botão editar. Então, apareceu aqui um campo onde nós podemos alterar o nome da nossa URL. Então, vamos colocar aqui teclas de atalhos. A preposição de é facultativa, até porque muitas vezes os buscadores eles acabam por ignorar as preposições. Após nós editarmos o link, basta nós pressionarmos o botão OK. E olha só, nós temos que agora nós alteramos o link do nosso post. Se nós pressionarmos aqui no botão ver post, nós temos que ser aberta uma nova guia e então nós podemos ver o texto que nós digitamos na nossa postagem. Porém, como nós ainda não publicamos a nossa postagem, nós temos que a URL não é exibida. Então vamos fechar essa aba e agora vamos clicar aqui no botão publicar, ou seja, vamos mudar o status da nossa postagem. Então pressionamos o botão publicar e então nós somos automaticamente direcionados aqui para essa tela. Essa é uma tela que exibe o nosso post e também traz outras informações referentes ao nosso blog. Agora, se nós clicarmos aqui em cima do nome do nosso blog, nós seremos direcionados para todas as nossas postagens. Então vamos rolar os posts e vamos clicar aqui em cima da postagem teclas de atalho. E então nós temos que o endereço da nossa postagem aparece de forma completa. Ou seja, aqui nós temos o nome do nosso blog, em seguida nós temos a data em que o mesmo foi publicado e por fim nós temos o nome do post. Ou seja, agora nós temos a URL completa da nossa postagem. Então é isso aí. Nesta aula nós aprendemos um pouco mais sobre o editor do WordPress e também nós aprendemos como trabalhar com as teclas de atalho. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!